Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós não vamos estudar sobre a confissão de fé, não. Sabe por quê, crianças? Porque dia 12 agora, de agosto, passado agora, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, ela fez 161 anos de idade. Olha só quanto tempo! Sabia, crianças, que quando a Igreja Presbiteriana ela nasceu no Brasil, o Brasil era um império, ainda era da época de Dom Pedro II. Olha só como já estamos há muitos anos aqui no Brasil. E o primeiro missionário que veio para cá se chamava Ashbel Green Simon. Ele veio para o Brasil, ele chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Esse jovem pastor missionário, crianças, ele foi muito utilizado por Deus. Ele foi, de fato, utilizado assim de forma poderosa pela mão do Senhor. Só para que vocês tenham ideia, crianças, Ashbel, quando chegou ao Brasil, ele trabalhou apenas 8 anos, só 8 anos, depois ele morreu. A esposa dele morreu antes e depois ele veio a falecer. Mas em 8 anos, Cristo concedeu a ele a graça de fundar uma igreja, fundar um presbitério, fundar um seminário, criar um jornal protestante. E como de fato Deus foi gracioso. E a Igreja Presbiteriana, crianças, desde lá até hoje, ela tem crescido bastante. E nós louvamos a Deus pela nossa igreja, porque é igreja abençoada pelo Senhor. E como nós sabemos, a Igreja Presbiteriana, ela crê nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus, como a palavra do Senhor. E a Igreja Presbiteriana também, quando ela olha para a interpretação, ou seja, como é que eu devo pensar sobre determinados assuntos. Por exemplo, casamento. O que a Bíblia fala sobre casamento? Ou igreja. O que a Bíblia fala sobre igreja? Ou então, salvação. O que a Bíblia fala sobre salvação? Aí, para responder a estas e outras perguntas, temos os nossos símbolos de fé. A confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor. Estão todos aqui nesse livrinho. Nós, inclusive, crianças, estamos estudando a confissão de fé de Westminster. Lembra? Cada semana nós temos um tema. E a Igreja Presbiteriana, crianças, ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Hoje a Igreja Presbiteriana está presente em todos os estados do Brasil, inclusive aqui em Roraima. Aqui em Roraima nós temos 6 igrejas. E qual é a primeira igreja que surgiu aqui? Vocês sabem me dizer? Exatamente, a nossa igreja, por isso que a nossa igreja chama Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima, porque ela foi a primeira igreja. Aí, as outras igrejas, as demais, segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, são filhas da primeira. Então, Deus, de fato, tem nos abençoado com relação o Evangelho de Cristo está sendo pregado aqui no nosso meio. Então devemos amar muito a nossa igreja, crianças, amar muito. E sempre sermos fiéis às Escrituras Sagradas e também aos nossos símbolos de fé. Louvamos a Deus pela presença da Igreja Presbiteriana no Brasil e também a presença da Igreja Presbiteriana aqui em Roraima, onde nós podemos glorificar a Cristo através dela. E um detalhe, crianças, é que
um ponto forte, sobretudo das nossas igrejas presbiterianas aqui em Roraima, é a pregação da palavra. Nós buscamos sempre pregar a palavra com fidelidade e nós buscamos sempre conhecer mais e mais a Cristo. Você é um bom presbiteriano? Você é uma boa presbiteriana? Então, para isto, você precisa estudar muito a palavra de Deus e você precisa ter uma vida de piedade, uma vida que glorifica o nosso Deus e que enaltece a Cristo Jesus. Parabéns para a nossa igreja, né, crianças? Eu me refiro não à nossa primeira igreja, mas à igreja presbiteriana no Brasil todo. 161 anos, mais de um século e meio em solo brasileiro. Que Deus continue abençoando a nossa denominação para a glória de Cristo Jesus. Amém? Muito bem, crianças. Esse, então, é o assunto da nossa lição de hoje e que o Senhor Deus as abençoe. Receba um beijo e um grande abraço do pastor.